Melhorou? Agora sim. Tá dando áudio agora, né? Tá. Sim. Vamos lá. Então, a gente vai mexer com o experimento, né? E o que significa o experimento, como nós vimos, né? É toda a pesquisa que vai ser realizada com planejamento, porque veja bem, o que que na maioria das vezes a gente faz? A gente vai, coleta os dados, faz análise dos dados e depois gera, né, as análises estatísticas. Quando na verdade nós devemos partir de um planejamento. Então, quando nós executamos o planejamento, fazemos o desenho da pesquisa, o croquis, né, com todas as unidades experimentais e os tratamentos que vão ser aplicados. Então, isso aí nós verificamos que existe um planejamento da pesquisa e a forma como nós vamos executar os delineamentos. Os mais usados são o DIC, né, delineamento inteiramente casualizado, e o DBC, delineamentos em blocos casualizados. Então, quando nós executamos esses procedimentos, né, com planejamento, então nós estamos fazendo um experimento. E como nós vamos trabalhar nessa área agrícola, né? Então nós vamos fazer um experimento agrícola. E daí, como também nós vamos estar utilizando técnicas estatísticas, daí vem o nome, estatística experimental, né? Então a experimentação é o procedimento pelo qual são realizados os experimentos, sejam eles agrícolas, amostrais, em laboratórios biológicos, etc. Então, essa experimentação ela se caracteriza por ser realizada em vários locais, né? Pode ser no laboratório, pode ser no momento que a gente vai coletar uma amostra, pode ser um experimento agrícola, pode ser um experimento biológico. Então, a isso se dá o nome de experimentação e que se baseia no planejamento, execução, análise dos dados e interpretação dos resultados a partir de técnicas estatísticas. Então, é o que nós vamos estar fazendo, né? E de acordo com esse executar com planejamento, nós vamos estar utilizando as técnicas estatísticas em meio àquele, né, laboratório, ou pode ser uma área de plantio, ou com determinada cultivo, né, com determinado cultivo ou cultura que está sendo plantada. E também podemos fazer também experimentos maquinários, né, desempenho de maquinários na lavoura e também no momento de roçar o terreno para o plantio, colheitadeiras. Então, quando nós fazemos o planejamento, e aí nós vamos verificar que esse planejamento ele vai desde a forma como você vai distribuir as mudas, ou vai fazer a divisão de um pedaço de terra, aonde você está fazendo a testagem de uma adubação. Então, a isso, quando se executa com planejamento, dividindo lá as unidades experimentais, aí se dá o nome de experimentação. E aí, diante disso, nós temos que seguir alguns conceitos básicos. Temos que ter a ideia de alguns conceitos básicos, né? Do que é um tratamento ou fator. Então, tratamento ou fator, ele é o método, o elemento ou material cujo efeito desejamos medir ou comparar em um experimento, né? Vamos sempre partir do nosso exemplo básico aqui. Olha, nós temos aqui 3 tratamentos, né? O fator é a adubação.
Então, cada tipo de adubação é um tratamento. Então, ou seja, eu vou submeter unidades experimentais. Aqui no exemplo podemos tomar mudas, né, como sendo unidades experimentais. E um determinado número de mudas, ela está sendo submetida a um tratamento, que pode ser uma adubação por compostagem. Então, nós temos um outro tipo de tratamento, que pode ser uma adubação orgânica, ou um outro tratamento que pode ser uma adubação por meio de fertilizantes. Então, a isso que eu quero testar o efeito, eu vou chamar de tratamento ou fator. É comumente mais utilizado como tratamentos, né? Então, aqui eu tenho 3 tratamentos: compostagem, orgânica e fertilizantes. Então, né, é o método, elemento ou material cujo efeito desejamos medir ou comparar em um experimento. Então vamos lá, quando você está trabalhando a terra por um maquinário e a forma como você executa esse maquinário na forma de distribuir a terra ou quebrar aquela parte sólida da terra, então isso aí seria um método e você quer testar essa produtividade. Então você vai avaliar futuramente com relação ao diâmetro, né, da muda, da planta que está se cultivando. Um elemento, né, que você pode estar testando, submetendo, por exemplo, a telas que controlam a radiação solar 50%, 75% ou a 25%. Então isso seria testar o efeito de um elemento nessa produtividade, né, de culturas que você esteja trabalhando. Ou até mesmo material, que no caso pode ser um tipo de adubação. Então isso vai se chamar tratamento. E também um outro conceito que a gente tem que entender aí, né? Ah, tá. Só que um exemplo de tratamentos, olha, variedade de milhos, né? Então você vai verificar qual é a maior produtividade. Então você testa variedades de milho e em um determinado tempo você coleta, né? Faz a colheita desse milho e vai ver qual é a maior produtividade de milho, né? Dependendo da variedade. Então isso seria um exemplo de um tratamento que é classificado por tipo de elemento, né? No caso, a variedade do milho. Níveis de proteína na ração, então isso também aí seria, né, um elemento, né? Níveis de proteína na ração. Se você quer fazer um teste aí de um tratamento onde você quer verificar a variável resposta, que seria, por exemplo, a engorda, né, de determinados animais que estão sendo criados. Diferentes temperaturas, né? Então aí seriam já elementos, né? Diferentes temperaturas de pasteurização do leite. Então você testaria vários tratamentos e cada tratamento é um tipo diferente de temperatura de pasteurização do leite. Então isso também seria exemplo de tratamento, né? Envolvendo no caso aí material. Outro conceito que é importante na disciplina de nós entendermos é o conceito de unidade experimental. Então, olhando aqui no nosso exemplo, quando nós temos aqui cada quadradozinho do nosso experimento, né, aqui nós temos aqui um croquis. Esse desenho todo aqui é o desenho, né, do experimento. Então, nós temos aqui o que é também chamado na experimentação de croquis, né? É um desenho que mostra ali como é que está sendo feito o planejamento desses tratamentos em unidades experimentais. E nós queremos ter uma variável resposta que seja, por exemplo, produtividade. Mas as unidades experimentais é aquela parcela específica do teu experimento que vai receber o tratamento. Então aqui, quando eu submeto a um tratamento de compostagem ou um tratamento de adubação orgânica ou a um tratamento com fertilizantes,
Então, quem está recebendo esse tratamento ou é a parcela, pode ser a muda. Então, a muda, nesse caso aqui, seria a unidade experimental, porque é ela que eu estou ali observando para fazer a aplicação do tratamento e verificar o efeito desse tratamento, que pode ser mensurado a partir de alguma variável resposta Y. No caso, poderia ser a altura das mudas depois de 4 meses de tratamento. Então, quando tivesse a maior média de altura ao final de 4 meses, então seria aí, na verdade, o tratamento mais eficaz, tomando como base as unidades experimentais, que aqui nós podemos considerar mudas, que poderiam também ser unidades experimentais sementes ou áreas de terreno, né? Então, aquilo que eu estou querendo usar para aplicar o meu tratamento e avaliar uma variável resposta. Então, isso se dá o nome de unidade experimental. Então, como é que fica o conceito aqui? É a unidade que vai receber o tratamento e fornecer os dados que deverão refletir o seu efeito. Então, quem recebe o tratamento nesse nosso exemplo aqui são as mudas. E os dados que são retirados para verificar a produtividade é em cima dela, né? Daqui a 4 meses, vamos verificar a altura de cada muda dentro de cada um dos tratamentos, né? Ou grupos de tratamentos, no caso, as unidades experimentais que foram submetidas ao tratamento com compostagem, as unidades experimentais que foram submetidas ao tratamento com adubação orgânica e as unidades experimentais que foram submetidas aos tratamentos, né, ao tratamento com fertilizantes. Então, exemplos aqui, uma fileira de plantas, né, com 3 metros de comprimento, né? Então, poderia também ser uma unidade experimental. Um leitão, né? Se você está querendo verificar, por exemplo, o efeito de um tratamento com ração para uma determinada dieta, né? Ou engorda de leitões. Então, quem recebe o tratamento e de onde é tirada a variável de produtividade ou aquilo que você está querendo medir é o leitão. Então, vai ser esse animal aí que você vai ter como unidade experimental. Então, 1 litro de leite também poderia ser, né? Se for no caso que você quer testar as diferentes temperaturas de pasteurização. Então, cada tipo de temperatura que você testa, né, a pasteurização, devido à temperatura, então ali, por exemplo, você vai ter uma garrafinha, um recipiente com determinada quantidade, né, ou volume de leite. Então, por exemplo, seria aqui um exemplo de unidade experimental, 1 litro de leite que é submetido, né, a esse tratamento e os dados dos quais são retiradas para resposta, né, daquela variável que você está testando. Também um outro conceito que a gente tem que ter aqui, que é importante, é o de delineamento experimental. Lembrando, né, que nós temos aqui 2 tipos de delineamentos que são muito conhecidos e aplicados, que é o de delineamento inteiramente casualizado, né, também conhecido Professor, como não está aparecendo. Não está aparecendo a tela? Para mim aqui não. Poxa, obrigado por avisar. Esqueci de Acredito compartilhar. que seja por causa da internet, professor. Porque estava aberto, mas quando eu caí, parece que não voltou também. Tá aparecendo para ninguém, não? Não, agora voltou. Tá aparecendo agora? Sim. Então tá ok, tá bom? Bom, mas aí vocês podem verificar que está sendo gravado. Depois eu vou disponibilizar lá no SIGA o vídeo para vocês, tá bom?
Então aqui tá, pessoal, aqui um exemplo de um experimento, tá? Onde nós temos aqui o croquis, né? Que mostra, na verdade, como é que está sendo aqui um exemplo de experimento, né? Onde a gente está considerando mudas de açaí. E aí daqui a gente tira, né? Alguns conceitos referente o que é um tratamento, o que é uma unidade experimental, o que é, na verdade, um experimento, né? Um delineamento, né? E aí, como a gente está agora aqui em delineamento experimental, né? Então, existem dois casos que são mais conhecidos, que é a DIC, né? O DIC é o delineamento inteiramente casualizado, muito conhecido por DIC, e também o delineamento em blocos casualizados, que é conhecido como DBC. Esses são os mais utilizados. E também nós temos o delineamento em quadrado latino, mas nós vamos verificar cada um desses casos de delineamento experimental. Também nós vamos ter experimentos fatoriais, que aí a gente também vai ter, né? Então são casos que nós temos delineamento inteiramente casualizado, temos o delineamento em blocos casualizados, delineamento em quadrado latino e experimentos fatoriais. Bom, quando se fala em delineamento, a gente volta para a figura aqui, a gente vê, por exemplo, que quando a gente vai distribuir, a gente vai sempre saindo em fileiras, tá? Então, aqui a gente já pegou organizado. Por exemplo, a gente tem aqui na compostagem, no tratamento por compostagem, a gente já tem as unidades, as 4 unidades experimentais. Só que você não chega lá e escolhe a bel prazer, né? Quais são essas unidades experimentais que você vai submeter ao tratamento por compostagem. Você não chega lá a bel prazer e diz, olha, são essas unidades experimentais que vão ser submetidas ao tratamento com adubação orgânica. Não. Da mesma forma, você não escolhe, né, com a sua própria vontade lá, ou chega distribuindo, né, o grupo de unidades experimentais, que são as mudas de açaí, nesse exemplo, e você vai submeter essas 4 unidades experimentais ao tratamento de adubação com fertilizante. Não, isso é feito de forma aleatória, né? E nós vamos mostrar depois, passo a passo, como é que isso é feito, né? Então, você vai selecionando aleatoriamente, né? Vai fazendo por sorteio. Pega a primeira muda e depois você vai selecionar, né? Compostagem. Pega a outra muda, de repente selecionou orgânica. Pega a outra muda e diz, esse aqui vai ser por fertilizante. Mas isso é feito por um sorteio. Para quê? Para que a gente possa, na verdade, atender a uma outra suposição da experimentação, que é chamado de casualização. Então, repetindo, na maioria das vezes, quando você quer fazer uma análise estatística, você já coleta os dados, né? Agora, o melhor para o pesquisador é quando ele parte de um planejamento para garantir o princípio, são 3 princípios, né? 2 você tem que obrigatoriamente usar, um deles é a casualização, e onde essas mudas que são colocadas para cada tratamento, elas devem ser de forma aleatórias. Então, isso garante, né, a redução da variabilidade, que na verdade aí pode ser chamado também como erro experimental. Então, nós nunca vamos dizer que temos um erro experimental zero num tratamento, né, ou num experimento. Mas a ideia é sempre que nós utilizemos procedimentos que possam reduzir esse erro experimental. E não vai ter como você dizer que tem 0 de erro. Sempre você tem. Mas em estatística é sempre trabalhar com erro mínimo. Então você tem erro às vezes de calibração do seu instrumento. Quando você vai fazendo a colocação das unidades experimentais, até o cansaço já do pesquisador, tudo isso vai interferindo
de modo que você não consegue 100% garantir que todas as mudas estão recebendo ali, né, homogeneidade em relação à distribuição dos casos, na preparação do experimento. Mas a ideia é que a gente possa fazer da melhor forma possível, garantindo que esse erro experimental seja zero. Então, isso é o DIC, né? Por isso que se chama, então, um deles é o delineamento inteiramente casualizado. Então, você seleciona aleatoriamente cada muda para um determinado tratamento. Então, você vai garantindo aí essa casualização. Depois da DIC, nós temos também os blocos casualizados, né? Então, veja bem, aí nós já vamos olhar aqui para uma outra situação. Você tem a variação dos tratamentos, mas você também pode ter uma variação que é o bloco. E esse bloco pode supor aí que seja uma área da terra, né? Uma área de terra, um tipo de terra, ou um tipo de solo, melhor falando, que influencia também na produtividade, no crescimento dessa muda, na massa, né, do caule, ou no diâmetro do caule com que essa muda vai ser desenvolvida. Então a gente tem um efeito também que pode ser considerado que é o tipo de solo. Então, se é um solo arenoso, se é um solo úmido, se é um solo que recebeu tratamento com algum tipo de elemento químico, né, que vai favorecer a produtividade daquela muda ou planta. Então, nós temos aí o efeito do bloco também. E isso aqui vai ser considerado. Então, nesse tipo de delineamento, aí quando a gente considera, além dos tratamentos, outro fator ao qual nós vamos chamar de blocos, então nós temos o que é chamado na experimentação de DBC, né? Delineamento em blocos casualizados, que nós devemos considerar também. E nós temos também o delineamento em quadrado latino, que é uma forma mais, né, onde tem ali o conhecimento do pesquisador para determinado tipo de unidade experimental e na forma como ele vai distribuir. Então já é um delineamento mais específico que a gente vai ver com calma mais lá na frente. Então de imediato a gente tem que saber essa diferença entre a DIC, que é o delineamento inteiramente casualizado. Então, aqui nessa situação, nós temos o efeito dos tratamentos. Nós queremos avaliar somente o efeito dos tratamentos. Por outro lado, quando queremos avaliar, além do efeito dos tratamentos, né, que estão sendo aplicados nas unidades experimentais, nós queremos ver um outro tipo de efeito, que no caso poderia ser o tipo do solo. Então isso aí já entra como um bloco. Então aí nós temos aí o delineamento em blocos casualizados. E a gente vai ver mais lá na frente que todos esses tipos de delineamento, eles são analisados através do quadro de análise de variância. E quando nós chegarmos no DBC, então a gente vai ter condições de avaliar se a maior variabilidade é em relação aos tratamentos ou em relação aos blocos. Então o que tiver maior variabilidade é o que tem maior explicação. Então veja bem, esse quadro de análise de variância, embora nosso interesse é saber se a diferença média é significativa, mas ele é analisado em termos de variabilidade, ok? Então, aonde concentrar melhor variabilidade é porque é o que está sendo mais importante, né, para explicar a variabilidade daquele experimento. Então, a gente vai ver isso mais lá na frente com calma. E aí também é importante a gente conhecer o conceito sobre o que é um esquema, né? O esquema, quando em um mesmo experimento são avaliados 2 ou mais fatores. Os níveis dos fatores podem ser combinados de maneira diferente. O esquema é justamente a maneira utilizada pelo pesquisador ao combinar os níveis dos fatores para se obter os tratamentos. Exemplo, esquema fatorial e esquema em parcelas subdivididas. Quando a gente olha para cá, para esse experimento, nesse exemplo, a gente vê que tem aqui uma combinação, né?
somente de tratamentos. Mas se a gente verificar, na verdade, aí, se eu combinar compostagem com tipo de solo, aí eu já vou ter um experimento fatorial. Veja bem que no DBC eu quero verificar se o efeito somente dos blocos é que tem a maior parcela de explicação da variável resposta, a altura das mudas, né, depois de 4 meses. Então eu quero verificar se o efeito, né, causado é devido ao tratamento ou se ele é devido ao bloco. Mas já no experimento fatorial, eu quero verificar a possibilidade de um efeito combinado. Então será que a produtividade que é explicada pela altura das mudas após 4 meses é explicada em conjunto por um determinado tipo de solo e um tipo de tratamento? Então a isso nós já vamos estar trabalhando com experimentos fatoriais. E a gente vai ver com mais calma lá na frente. Por enquanto nós estamos vendo só os conceitos. Então, o esquema é justamente a maneira utilizada pelo pesquisador ao combinar os níveis dos fatores para se obter os tratamentos. Exemplo, né, que nós falamos, esquema fatorial e esquemas parcelas subdivididas. Então é isso, tá? Uma coisa é eu avaliar o efeito isolado, só devido aos blocos, ou o efeito isolado devido aos tratamentos. E outra coisa é eu verificar, né, um efeito combinado. Então, tem alguma combinação, né, de tipo de adubação com tipo de solo que, na verdade, me dá maior produtividade, né? Me dá, na verdade, o efeito dessa combinação naquela variável resposta. Então, são essas situações que nós vamos estudar mais à frente. E o erro experimental, variável resposta, né? Variável resposta é a variável mensurada usada para avaliar o efeito de tratamentos. Então veja bem, variável resposta. Olhando de novo aqui para o nosso experimento, então se eu quero verificar o efeito da adubação que foi submetida, né? Então tenho 3 tratamentos, uma adubação por compostagem, uma adubação orgânica e uma por fertilizante. Então, se eu quero verificar qual é o melhor tratamento, então eu quero o efeito do tratamento. E aonde é que eu avalio o efeito do tratamento? Na altura das mudas. Então, quando eu olho para uma variável que vai me informar, né, o efeito do tratamento, então a isso se dá o nome de variável resposta. Exemplo, a altura das mudas. Então, ao final, eu vou ter uma média de altura e vou verificar se há um efeito, né, significativo do tipo de adubação por compostagem, ou pelo tipo de adubação orgânica, ou pelo tipo de fertilizante. Mas como é que eu posso verificar esse efeito? Através da média de altura. Então, aonde tiver a maior média, né, de altura, é porque houve o efeito mais significativo do tipo de adubação. Mas é lógico que a gente vai olhar para essa variável resposta, né, o efeito do tratamento sobre ela, considerando uma hipótese inicial, H0, que considera que essas médias, né, dos tratamentos são iguais. Ou seja, as médias de alturas, né, da variável resposta são iguais. Se essas médias são iguais, então não há efeito significativo do tratamento. Então, tanto faz usar uma compostagem ou uma adubação orgânica ou fertilizante, que o efeito do tratamento sobre a variável resposta, né, é o mesmo. Então, ou seja, você vai orientar ao agricultor ou ao proprietário rural dizer, olha, tanto faz usar compostagem ou adubação orgânica ou fertilizante que você vai ter um efeito na variável resposta o mesmo, né? Pode ter até uma diferença matemática, mas estatisticamente é nulo, né? Então aí é claro que a gente tem que testar, né? Na verdade, há artigos científicos que comprovam, né, que considerando a determinada situação de laboratório ou de campo, existe sim diferença significativa
na produtividade, né, de um tratamento com compostagem, de um tratamento com adubação orgânica e com fertilizante. Parece ser na literatura demonstrar que a produtividade com fertilizante ela é maior. O que não quer dizer que em outro tipo de variável resposta, onde eu possa utilizar, né, por exemplo, alguma variável que me dê o controle em termos de benefício à saúde humana, eu posso comprovar por outro lado que, embora não seja tão produtiva, mas a orgânica pode ser o tratamento, né, de adubação que seja mais saudável. Então há literatura também que comprova isso. Então vai depender muito do teu objetivo, da tua variável resposta, né, que você está trabalhando naquele momento. Então é essa a ideia que a gente vai ter aqui sobre variável resposta. É a variável mensurada usada para avaliar o efeito de tratamentos. E o que é o erro experimental? O erro experimental ele é o efeito de fatores que atuam de forma aleatória e que não são passíveis de controle pelo experimentador. Né? Então, são vários os fatores que você vai ter ali no experimento que você não vai ter o controle 100%. Né? Então, você, por exemplo, está criando o seu experimento aqui, mas na verdade você não tem o controle, né? De repente, sobre a profundidade, né, com que essa raiz está colocada, né, no saco que contém a muda, né? Ou será que ela está mais em profundidade a raiz ou menos profundidade? Então poderiam ser outros fatores que a gente não tem controle. A exposição, né, à umidade dessas mudas poderia ser também outros fatores que poderiam estar interferindo e que a gente não tem controle. E quando isso a gente não considera no modelo, então isso aí é parte da explicação, né? É aquilo que o modelo que nós estamos trabalhando não consegue explicar, porque ele é um efeito atribuído a outras variáveis ou fatores. Então a isso se dá o nome de erro experimental, porque são fatores que o experimentador não vai ter o controle 100%. Por exemplo, é um erro de calibração no instrumento de medida. Né? Você pode estar medindo lá, né, a quantidade de compostagem ou a quantidade de adubação orgânica que você está colocando nas unidades experimentais, mas de repente o teu instrumento falhou, né? De repente trocou o outro medidor da porção e aí você não tem o controle, pode ter uma variabilidade nessa quantidade, né, de adubação. Então são coisas que você não tem o controle 100% e que na verdade não vão te garantir 100%, né, que você tenha esse controle sobre a variabilidade do experimento. Então a isso se dá o nome de erro experimental. São outros fatores que não conseguem ser explicados por aquele modelo que nós estamos considerando, né? Então a pesquisa científica está constantemente se utilizando de experimentos para provar suas hipóteses. É claro que o procedimento para realizar um experimento varia de acordo com a área para a qual está se fazendo uma pesquisa. Porém, todo experimento deve seguir alguns princípios básicos para que as conclusões sejam válidas. Então, ok, tá? Então essa é a ideia aí do erro experimental. É tudo aquilo que o pesquisador ou o experimentador não consegue controlar no modelo, né, de previsão da variável resposta. Bom, e aqui a gente viu que a gente tem que ter alguns princípios básicos, então, da experimentação. Então, veja bem, quando você está fazendo a sua pesquisa, principalmente uma pesquisa de experimentação agrícola, você vai ter que descrever lá no seu artigo ou no seu TCC, né, ou na sua pesquisa científica, os princípios básicos da experimentação
que você está executando aquela pesquisa. Então você vai ter que garantir para o teu leitor, ou para o examinador da banca, ou no teu artigo científico, que você está aplicando os princípios básicos da experimentação. Se você não apontar no seu artigo, na sua pesquisa, né, no seu relatório, que você aplicou os princípios básicos da experimentação, então isso anula, né? Ele traz descrédito para a sua pesquisa. Então é por isso que a sua experimentação ela tem que garantir que você está usando, né, os 3 princípios, que são a repetição, a casualização e o controle local. Então a repetição e casualização, eles são, né, obrigatórios, vão ter que aparecer. Pelo menos na DIC você vai ter que ter o princípio da repetição e da casualização. E o princípio do controle local quando você estiver trabalhando com DBC, né? Que é justamente você ter esse controle pelos blocos, né, casualizados. Então veja bem, se você fosse fazer um tratamento, né, no nosso desenho aqui, onde você fosse trabalhar uma DIC, testar o efeito dos tratamentos, que são os 3 tipos de adubação, e você poderia testar tranquilamente a compostagem, né, a adubação orgânica e os fertilizantes. E aí você teria o seu modelo, né, o seu modelo lá de experimentação, mas você poderia não estar considerando o efeito do solo, né, o tipo de solo, né, que estão ali sendo colocadas as mudas. Então, isso aí, na verdade, você não considerou na DIC, né? Mas você pode fazer uma DIC que considera somente os princípios do quais repetição e casualização. Isso anula? Não, porque você vai apontar, né, no seu relatório, na sua tese, no seu TCC ou no seu artigo, que você está usando a DIC. E a DIC você consegue realizar pela repetição e casualização como princípios básicos. Mas se você quiser ser mais rigoroso, não, eu quero ter o controle, né? O controle local, onde seria o tipo do solo. Então aí você, né, foi mais rigoroso quando utilizou um processo de DBC, que é o delineamento em blocos casualizados. Porque além do tratamento, você considerou outros fatores, que, por exemplo, podem ser considerados em blocos, que é o tipo do solo. Então veja bem que você vai indicando, conforme você realiza a pesquisa, os princípios básicos de experimentação, ok? Então a gente vai ver agora quais são esses 3 princípios básicos de experimentação. Bom, o primeiro deles é o da repetição, né? Se por um lado eu não consigo garantir em alguns experimentos, no caso da DIC, o controle local, mas quando eu tenho muita repetição, eu consigo, né, de certa forma compensar. Porque se eu tiver muita repetição, eu consigo achar um grau de homogeneidade daquele experimento que eu estou realizando, na forma como cada unidade experimental está recebendo aquele tratamento, né? Então, por exemplo, mas o que são essas repetições? Vamos olhar aqui para o nosso quadro. Então, vamos lá aqui no tratamento por compostagem. Quantas unidades experimentais nós temos? 1, 2, 3, 4. Então, nós temos aqui o quê? 4 repetições. 4 repetições de tratamento, né? Então, aqui nós temos 4 repetições. Então, se eu aumentar o número de repetições, no caso da DIC, então isso é muito bom. Isso é muito bom que eu consigo garantir uma homogeneidade no tratamento aplicado a essas unidades experimentais. Então, um princípio importante é o da repetição. E quanto maior for a repetição, melhor para o nosso experimento. Então, a repetição
Então a repetição consiste em aplicar o mesmo tratamento a várias unidades experimentais, ou seja, consiste na reprodução do experimento básico. Ok, então vamos lá. Então eu tenho aqui no tratamento por compostagem, eu tenho a unidade experimental 1, 2, 3 e 4. Então eu tenho que garantir que o mesmo tratamento, a mesma dose, né, de compostagem, ou a mesma proporção ou porção de adubação com compostagem está sendo aplicada na unidade experimental 1, 2, 3 e 4 do tratamento por compostagem. E assim quantas repetições forem, poderia ser umas 5, 6, 7, 8, só dentro do tratamento por compostagem. Então, olha, não existe uma regra dizendo qual deve ser o número mínimo de repetições. Não se preocupe com isso. Isto depende do conhecimento do pesquisador sobre o assunto e do conjunto de condições em que será realizado o experimento. Como regra prática, sugere-se que os experimentos tenham pelo menos 20 unidades experimentais e 10 graus de liberdade para o resíduo. Nós já vimos lá o que são esses graus de liberdade. Lembrando que como a gente vai trabalhar com o quadro de análise de variância, a estatística de teste e a estatística FSNEDECOR. Nós vimos lá na nossa disciplina de estatística básica. Então, a gente vai precisar desses graus de liberdade do resíduo. Então, eu tenho que garantir pelo menos isso, 10 graus de liberdade para o resíduo. Quanto maior é o número de repetições, espera-se que seja maior a precisão do experimento. Em termos estatísticos, o uso do princípio da repetição tem por finalidade obter uma estimativa do erro experimental. Então, quanto maior for o número de repetições, menor vai ser, o erro experimental, que é uma variabilidade, é uma variação. Então, quanto maior for o número de repetições, menor será o nosso erro experimental. Então, isso é importante principalmente para o delineamento inteiramente casualizado. Outro princípio que é importante nós considerarmos no momento que estamos fazendo o nosso experimento é o princípio da casualização, que eu já até expliquei anteriormente, Eu não vou chegar lá, como eu falei anteriormente, e escolher ao meu gosto as unidades 1, 2, 3 e 4 para serem submetidas ao tratamento por compostagem. Eu não posso escolher da minha própria vontade as unidades U21, U22, U23 e U24 para serem submetidas ao tratamento com adubação orgânica. Da mesma forma com os fertilizantes, com as unidades que vão ser submetidas ao tratamento com fertilizantes. Então, eu tenho que selecionar aleatoriamente, Então, eu tenho 3. E veja bem, às vezes, por que a gente falou até na aula passada de se a gente conseguisse algum produtor que pudesse nos ajudar? A gente usa, às vezes, um experimento que tem lá 4 mudas, para um tipo de fertilizante. Mas só de ter já 4 mudas para ser submetida a um tratamento com fertilizante, mais 4 mudas para ser submetida a um tratamento com adubação orgânica, isso já é muito dispendioso, Então, por isso que a gente tem que, na verdade, já saber, olha, eu tenho uma disposição aí, uma disponibilidade de 12 mudas. Então, eu tenho que selecionar de forma aleatória, por sorteio, quais são as 4 mudas que vão ser submetidas à compostagem, quais são as outras 4 mudas que vão ser submetidas a tratamento com adubação orgânica, quais são as outras 4 mudas que vão ser submetidas, de forma aleatória ao tratamento com fertilizantes. Quando a gente já olha esse quadro aqui, está bonitinho, mas isso aqui foi criado tudo de forma aleatória. Então, isso aqui é um princípio, da casualização. E tudo isso você vai explicar nos seus procedimentos metodológicos em uma pesquisa que você faz. Então, o princípio da casualização consiste em distribuir ao acaso os tratamentos às unidades experimentais, ou seja,
você vai aplicar de forma aleatória os tratamentos às unidades experimentais. Então, este princípio tem por finalidade propiciar a todos os tratamentos a mesma chance de serem designados a qualquer uma das unidades experimentais. Então, eu tenho que garantir que eu tenha a mesma chance de que a unidade 1.1 poderia ser submetida ao tratamento com adubação orgânica ou ser submetida ao tratamento com fertilizante. Assim como eu tenho que garantir que a unidade U34 ela tenha a mesma chance de ser submetida ao tratamento por compostagem ou orgânico ou fertilizante. Então, esse é o princípio da casualização, na forma como você vai distribuir, né, os tratamentos nas unidades experimentais. Então, sendo assim, com o uso do princípio da casualização, as variações que contribuem para o erro experimental são convertidas em variáveis aleatórias. Então, ao final, a chance desse U14, né, estar no tratamento compostagem é 1/3, né? Poderia ser de chance de estar com tratamento com adubação orgânica ou com fertilizante. Então, aqui é um sorteio, né? Unidade 1U4, seleciona, né? Ou poderia também fazer o inverso, né? Fertilizante. Vão pegar as 12 mudas no total e selecionar aí aleatoriamente a qual tratamento ela vai ser submetida, né? Então poderia ter essa forma também de distribuir aleatoriamente essas unidades experimentais. Bom, do ponto de vista estatístico, como o uso do princípio da casualização em um experimento, obtém-se uma estimativa válida do erro experimental. Então, esse princípio da casualização garante, né, uma estimativa válida do teu erro experimental. E também fica garantido o uso de testes de significância, pois os erros experimentais atuam de forma independente nas diversas unidades experimentais, né? Então, o erro experimental ele atua de forma independente em cada uma das unidades experimentais. Todo experimento deve conter, no mínimo, os princípios básicos da repetição e da casualização, como nós falamos, ok? Se você quiser ter o princípio do controle local, então você vai trabalhar não mais com a DIC, agora você já vai trabalhar com delineamento em blocos casualizados. Ok, temos mais 10 minutos. Então, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma colocação? Ficou alguma dúvida? Então veja que é uma disciplina que ela é de cálculo e vai ter muita aplicabilidade na área de formação de vocês, né? Eu acredito que a partir de hoje vocês vão viver a situação da experimentação no curso de vocês, na formação de vocês. Quando vocês estiverem a campo trabalhando, vocês irem para campo enxergar, né, a formação de vocês, a aplicação do conhecimento de vocês por meio de uma experimentação no campo ou na produção de um maquinário ou de tecnologia agrícola, a ideia é vocês olharem sempre para o campo como uma forma de um experimento. Então, a partir de hoje, eu acredito que abre-se uma nova visão na mente de vocês quando você faz o uso da estatística experimental. É uma coisa que agora vai acompanhar vocês aí para o resto da vida. E vocês vão estar, talvez, aí até mesmo em TCC. Acredito que algum de vocês já começou a pintar uma luz dentro do que vocês querem trabalhar, né? Então, alguém tem dúvida? Tranquilo, pode continuar, né? Então tá bom, vamos lá, mais à frente. Então vamos lá, o princípio do controle, né?
princípio do controle ou princípio do controle local. O uso do princípio do controle na casualização só é recomendado quando as unidades experimentais não são ou não estão sob condições homogêneas, devido à influência de um ou mais fatores. Então, volta àquilo que nós explicamos. Se nós estivéssemos olhando aqui para esse experimento, nós estamos utilizando tratamentos, compostagem orgânica e fertilizante. Mas poderíamos sim fazer aqui uma DIC, né, um delineamento inteiramente casualizado, para verificar o efeito dos tratamentos. Mas nós deixaríamos de lado outros fatores. Por exemplo, tipo do solo. Mas quando eu considero o tipo do solo, então eu estou fazendo o controle local. Por meio do quê? Por meio dos blocos. Então, por isso que aí eu vou partir agora para o delineamento em blocos casualizados. Ok? Então, vem aqui, olha, para utilizar este princípio, é necessário inicialmente dividir as unidades experimentais em blocos de unidades, de tal forma que dentro de cada bloco haja homogeneidade e um número de unidades igual ao número de tratamentos do experimento. A distribuição dos tratamentos das unidades é feita então dentro de cada bloco. Daí o nome do princípio, controle na casualização. Então veja bem, no bloco 1, nós estamos garantindo seja um determinado tipo de solo. Então estou garantindo que nesse primeiro bloco eu tenho as unidades experimentais, que é a quantidade do número de tratamentos, né? Então eu tenho que garantir essa condição. Ou seja, olha aqui como ele fala. Eu tenho que distribuir, né, experimentais, dividir as unidades experimentais em blocos de unidades, de tal forma que dentro de cada bloco haja homogeneidade e um número de unidades iguais ao número de tratamentos do experimento. Então, nesse bloco 1, eu estou garantindo que eu tenho 3 mudas que estão recebendo os 3 tratamentos, mas para um único tipo de solo. Então, aqui é um controle local. Então, um fator que antes não seria considerado pela DIC, agora ele é considerado no DBC, no delineamento em blocos casualizados. Então, eu tenho aqui essa condição, né? Então, isso é o controle local. Então, a distribuição dos tratamentos das unidades é feita então dentro de cada bloco. Daí o nome, princípio de controle na casualização. A finalidade do uso do princípio do controle na casualização é reduzir o efeito do erro experimental através do controle da variação existente entre as unidades experimentais. Por quê? Porque se eu vou para a DIC e não considero a questão do controle local como tipo de solo, então eu tenho um erro experimental. Não sei de quanto é, se alto ou muito, mas eu teria um erro experimental, porque grande parte da variabilidade, né, para explicar a variável resposta, né, ela seria explicada a outros fatores que não estariam sendo consideradas juntos com os tratamentos. Então seria, por exemplo, variabilidade devido ao solo, ao tipo de solo. E se isso não é considerado, então isso vai lá para o erro experimental. É parte da variabilidade que não é explicada pelo modelo. Então isso vai para o erro lá do modelo, né? O modelo linear. Então é isso que a gente tem que entender. E o DBC, na verdade, ele funciona como uma correção da DIC. Então é isso que está acontecendo. Daí o nome, né? Princípio do controle na casualização. Então o seu propósito é reduzir o efeito do erro experimental através do controle da variação existente entre as unidades experimentais. Espera-se que com o controle na casualização, a estimativa obtida para o erro experimental seja menor. Detalhe, apesar de você sair de uma DIC para um DBC, você reduz o erro experimental
mas não anula. Reduz, mas não anula. Certamente que tem outros fatores naturais de calibração do instrumento que o pesquisador não vai ter o controle 100%, mas pelo menos ele já consegue reduzir significativamente o erro. Então esse é o princípio, né, da casualização. Então eu vou tomar uma água, vocês também podem querer tomar uma Aí, água. professor? Opa, pode falar. Só uma dúvida antes disso aí. Pode falar. Mas tem algum caso onde a DIC vai ser mais eficiente do que o DBC? Ela vai ser mais... Não digo que ela seja mais eficiente, mas é muitas das vezes determinada pela condição, né, de tempo, de pessoal envolvido e de custo para o experimento. Deu para entender? Então, se houver esses outros fatores, a DBC sempre vai ser melhor de se trabalhar. Muito melhor. Mas sim. Se tu não tiver condições de realizar um experimento em DBC, claro que com um erro experimental um pouco maior, mas a DIC já pode te dizer qual é o melhor tipo de tratamento. Deu para entender? Deu sim, professor. Obrigado. E aí o que acontece, por exemplo, muitas das vezes, porque veja, é como eu falei anteriormente, só o fato para você ter 3 tipos de adubação, de adubação, a compostagem orgânica fertilizante e 4 mudas já é um custo para o pesquisador, né? Agora, se ele tiver condições de ter outro tipo de controle pelo solo, ter essa informação, ou seja, ele vai ter que fazer um estudo do solo. Então, isso leva mais tempo e custo para ele. Então, claro que se ele sair da DIC para uma DBC, ele reduz o erro experimental, o que é muito melhor para a análise dele, porque ele vai trazer realmente o efeito na variável resposta, tendo controle, né, do tratamento e o controle local por meio dos blocos que caracterizam o tipo de solo, por exemplo. Deu para entender? Deu sim, professor, perfeitamente. Ok, legal. Mas se você já usar uma DIC, ela já consegue te dar respostas satisfatórias. Nós vamos então para esse intervalo, eu vou só tomar uma água, a gente volta no segundo link que já está lá no grupo, tá bom? Ok, professor. Ok, pessoal, vamos lá. Então tá, como nós havíamos falado, então agora vamos para fontes de variação num experimento, né? Então outros conceitos básicos que a gente tem que considerar em um experimento é a sua fonte de variação. Podem correr as seguintes fontes. Transmitindo a sua tela, professor. Compartilhar, né? Isso. Opa, obrigado, Lucas. Então, a fonte de variação ela pode ser premeditada, né? Aquela que é introduzida pelo pesquisador com a finalidade de fazer comparações, por exemplo, tratamentos. Então, por quê? Então, veja bem, você vai verificar o efeito dos tratamentos. Então, quando você trabalha com experimento, só repetindo, basicamente a tua ideia quando você trabalha com experimento é que você quer verificar o efeito dos tratamentos nas unidades experimentais que vão ser, na verdade, visualizados em dados pela variável resposta. Então, veja bem, então você vai ter fontes de variação. E essa variação ela pode ser premeditada, porque você tem fonte de variação devido aos tratamentos.
que é o que justamente a gente, né, tá interessado em saber qual é o tratamento que causou um efeito significativo e que você vai conseguir enxergar isso lá na variável resposta. Então, lembrando que aqui o nosso exemplo da variável resposta, a gente está trabalhando com a altura das mudas depois de 4 meses de tratamento, né? Considerando o exemplo aí para mudas de açaí. Então, aqui é a variável resposta. Então, a variação premeditada é porque é devido aos tratamentos. Então, é exatamente isso que o pesquisador quer. Não vai me interessar um tratamento, né, ou tratamentos que tenham a mesma média. Então, na verdade, o pesquisador vai estar sempre interessado em rejeitar H0. E quando ele rejeita H0, ele comprova, na verdade, né, o efeito dos tratamentos. Não sei qual, mas ele já garante que tem efeito de tratamento, que é o que diz a análise de variância. Então, e já que ele vai analisar por um quadro de análise de variância, então aí se dá a primeira fonte de variação, que é premeditada. Porque o pesquisador, quando ele elabora um experimento, ele já espera que haja, na verdade, uma variação, né, premeditada entre os tipos de tratamentos, né, que é onde a gente vai verificar o efeito desses tratamentos. Então, a isso se dá o nome de fonte de variação premeditada, que é aquela que o pesquisador realmente quer enxergar o efeito dos tratamentos. Depois tem a sistemática, né, que são variações não intencionais, mas de natureza conhecida. Variação inerente ao material experimental. E também podem ser controladas pelo pesquisador, por exemplo, heterogeneidade do solo, tamanho da semente. Então, são essas variações que você está sempre procurando reduzir. Quando você faz um controle local, que você utiliza a DBC, por exemplo, você está tendo ali o trabalho com uma fonte de variação sistemática, né? Porque você vai tentar reduzir essa variação pegando o quê? Mudas, que são as unidades experimentais, distribuídas, né, de forma homogênea pelo tipo de solo. Então, são variações sistemáticas. Que você, na verdade, quando ele fala aqui, controla, né? Mas, na verdade, é uma forma de você reduzir. Quando ele fala esse termo controlar essa variação sistemática, na verdade, é ele reduzir o erro experimental. Não é um controle no sentido de eliminar o erro experimental, né? Nós até falamos anteriormente, né? Então, você tem um controle do solo, então você vai ter unidades experimentais que carregam as informações ou os tratamentos, né, que foram aplicadas a essas unidades experimentais dentro daquele bloco. Então, você faz um controle. Então, é uma variação sistemática, por exemplo, do tipo de solo. Mas é uma forma de você reduzir esse erro experimental. Podem ser controladas pelo pesquisador nesse sentido, mas não que ele consiga anular o erro experimental. Então, né, são variações não intencionais, mas de natureza. Por exemplo, seria o tipo do solo, o tamanho da semente, ou, por exemplo, a quantidade de terra que você tem ali naquele saquinho que segura a muda, né? Aquela partezinha lá de terra com o tratamento que você coloca ali. Então, são variações sistemáticas que o pesquisador pode controlar, porque ele pode ver mecanismos de forma que a distribuição desse solo, dessa quantidade de terra, possa ser igual, né, para todas as unidades experimentais. Mas muito difícil que isso não vá variar, né? Não vai ter uma variação volumétrica em alguns milímetros cúbicos ou centímetros cúbicos. Então,
Ele controla, mas não de uma forma que zere o erro experimental. E também tem a fonte de variação aleatória. São variações de origem desconhecidas, não podendo ser controladas. Constituem um erro experimental. Essas aqui você não consegue controlar mesmo. São variações de origem desconhecida, não podendo ser controladas. Constituem um erro experimental. São devidas a duas fontes: variações no material experimental e falta de uniformidade nas condições experimentais, ok? Então é por isso que nós falamos anteriormente. A sistemática, você tem um controle pelo tipo do solo na sistemática, né? Ou o tipo de material, mas em termos das quantidades, dos volumes, isso aí está na parte aleatória. Então esse controle que o pesquisador ele tem no sentido de minimizar o erro experimental, mas não conseguir zerar. Então é isso que a gente tem. Então temos a variação sistemática, que é devido, por exemplo, à heterogeneidade do solo, tamanho de semente, poderia ser o tamanho também da muda, mas também tem a variação aleatória, que são variações de origem desconhecida, e essa aí realmente não podem ser controladas, constituem um erro experimental. São devidas a duas fontes: variações no material experimental e falta de uniformidade nas condições experimentais. As condições experimentais também, por exemplo, você coloca um experimento a campo, ou mesmo em estufas, mas a condição de temperatura pode ser também um fator que influencia, né? Você pode ter, por exemplo, você faz um experimento, você vai a campo, às vezes você tem partes de sombra devido a outras plantações próximas àquele teu experimento. Então essa condição de sombra ela vai interferir na temperatura, na radiação solar, que vai interferir nesse experimento. Então isso é um exemplo também de uma variação aleatória, que você não tem controle nenhum sobre ela e que na verdade você consegue reduzir, né? Então tudo isso aí influencia. O vento, então são condições mesmo que constituem esse erro experimental, que interferem na variável resposta, por consequência no efeito do tratamento que você está aplicando na unidade experimental. Bom, feito isso, pessoal, diante desses conceitos que nós vamos levar daí por diante, nós vamos entrar no primeiro caso de delineamento, que é o delineamento inteiramente casualizado, ou DIC. Esse aqui é um dos mais utilizados juntamente com o DBC, né? Se vocês forem pegar aí muitos artigos na área de engenharia agrícola, o pessoal o que mais usa é o DIC e o DBC. Então vamos começar aqui com o primeiro caso, né? Vamos começar a entrar no cálculo. Então, nesse delineamento inteiramente casualizado, a distribuição dos tratamentos às unidades experimentais é feita inteiramente ao acaso. Os outros delineamentos experimentais, por exemplo, blocos casualizados e quadrado latino, se originam do DIC. Então, o DIC ele vai ser o ponto de partida para os demais experimentos. Blocos casualizados e quadrado latino, e pelo uso de restrição na casualização. Então, o DIC utiliza apenas os princípios básicos da repetição e da casualização. Então, o que é repetição? É cada unidade experimental que você submete a um tratamento, né? E a casualização é que pelo fato de você utilizar vários tratamentos, você vai ter que garantir que a seleção daquela unidade para receber o tratamento, daquela unidade experimental, para ela receber o tratamento, ela tem igual chance de ter sido selecionada para qualquer outro tratamento.
né? Então, por exemplo, eu tenho que garantir que nesse exemplo aqui, se eu for aplicar uma DIC, aí eu vou olhar em linha, eu tenho que garantir que a unidade 1,1 ela tem 1/3 de chance de receber o tratamento por compostagem, como no tratamento para adubação orgânica e o tratamento por fertilizante. Então aqui, quando a gente olha para esse quadro, para esse desenho, para esse experimento, ou croquis, na verdade a gente já vê pronto lá a unidade 1U11 selecionada para o tratamento por compostagem. Mas não fomos nós, pesquisadores, que determinamos isso. Isso veio de um sorteio. E aí ela foi sorteada e caiu lá dentro da compostagem. Ok? Então é dessa forma que a gente vai fazer. Então, o DIC, né, utiliza apenas os princípios básicos da repetição e da casualização. Então, repetição, né? Então, olhando para cá, ó, quando eu olho na compostagem, nós temos 4 repetições. Por que 4 repetições? Porque nós temos 4 unidades experimentais submetidas ao tratamento por compostagem. Da mesma forma, nós temos 4 repetições, ou seja, 4 unidades experimentais que foram submetidas ao tratamento de adubação orgânica. Da mesma forma... Professor? Opa! Luiz Henrique aqui. No caso de qualquer experimento que for fazer, o sorteio ele tem que ser obrigatório, no caso, tipo uma regra. Perfeito, obrigatório. Tá, tudo bem, obrigado. Tem que ser obrigatório, porque com isso você garante o princípio básico, né? E lembrando, né, que você tem que sempre apontar lá nos seus procedimentos metodológicos que você está passando por todos esses princípios. Se você não colocar isso aí é um como é que se diz? É um argumento muito forte para banca examinadora, para críticas, né? De dizer, olha, mas tá furado isso aqui, não tem o rigor metodológico, científico da experimentação e ele pode reprovar, né, esse trabalho. Ele acaba sendo visto como influenciado, né? Isso, de uma certa forma, influenciado ou tendencioso, né? Eu posso, na verdade, estar colocando ali unidades experimentais de uma forma a favorecer um determinado tratamento e depois chegar à conclusão, olha, esse tratamento é o melhor. Né? Então, por isso que eu tenho que sempre garantindo que isso está sendo de forma aleatória, onde eu não estou manipulando esse experimento. Legal, muito bom, Luiz. E aqui nós vamos agora... Então tá, então são repetições, né? E aí, se eu esticar mais aqui essas linhas, né, da compostagem, do material orgânico, dos fertilizantes, quanto maior for esse número de repetições, melhor por experimento, né? No caso da DIC. E a casualização, né, que nós já falamos, que cada unidade é selecionada, né, na razão aí de 1/3, né, para compostagem, para orgânica e para fertilizante. E aí vamos lá na frente. O DIC, né, utiliza apenas princípios básicos, né, repetição e casualização. Como não faz restrições na casualização, o uso do DIC pressupõe que as unidades experimentais estão sob condições homogêneas. Olha que detalhe interessante, né? Pressupõe que as unidades experimentais estão sob condições homogêneas, né? Então, na verdade, veja só, pressupõe. Mas se eu quiser ter um rigor maior de controle dessas condições, né? Que condições são essas? São outras condições que estão por trás dos bastidores, né? Dos bastidores. Então, eu posso fazer uma DIC, mas de repente alguém pode questionar: mas legal, tu estudaste o efeito dos tratamentos, tipo de adubação, mas e o tipo do solo, né? Então você está pressupondo que essa questão do solo você tem que argumentar
nos seus procedimentos metodológicos de que você, pela sua experiência, ou pela literatura, ou por uma garantia técnica, você está garantindo que você está fazendo uma DIC, mas que aquelas outras condições, né, como tipo de solo, são homogêneas. Portanto, não interferindo, né, não aumentando o erro experimental. E aí você tem que sempre se defender. Quando você faz um trabalho científico, vai se defendendo. Aquilo que a banca ou que um outro pesquisador pode te criticar, já chega logo antecipadamente e justifica, né? Quando você vai fazer TCC, artigo científico, já vai te defendendo logo. Pressupõe-se, né? Mas eu não posso chegar só a me dizer. Pressupõe-se que as unidades experimentais estão sob condições homogêneas de solo. Não, você tem que dar um argumento. Segundo os dados extraídos na base de dados da propriedade rural, tem-se a comprovação de que aquelas mudas ou unidades experimentais estão sob condições homogêneas de solo, temperatura, vento, chuva, umidade. Tudo isso vai te defendendo para usar uma DIC. E aí não tem como o cara vai dizer, mas não tem a condição de solo. Não, eu já coloquei lá como uma limitação e aí tu já te defendeu. Não tem mais por que a banca ou outro questionamento, né? Agora, é claro que quando tu vai para uma questão de mercado, né? Tu vai trabalhar para uma empresa numa propriedade rural, é óbvio que a empresa vai ter condições de te dar todo o aparato de pessoal, de custo, de equipamento, de instrumento, para que você sempre vá para o lado do DBC, garantindo mesmo na prática, no delineamento, no experimento que você testou as outras condições que porventura poderiam constituir, né, uma falta de homogeneidade de outros fatores que a empresa lá considera que é importante saber. Então, são essas condições que a gente considera. Quando você escreve o artigo científico, um TCC, é muito do que tu tens naquele momento de informação e a tua criatividade de escrever se defendendo. Joga o argumento e se defende. Então, é essa a ideia que tu tens, né? Por que eu fiz uma DIC? Porque eu considero, com as informações que eu tenho da empresa ou da literatura, que essa condição de solo, tempo, temperatura, umidade são homogêneas. E aí você vai. Bom, tranquilo. E aí então tá, né? Então fica essa dica aí para vocês. Quadro de tabulação dos dados. Ok. E aí agora a gente começa verificando a DIC, né? A gente vai verificar aqui a DIC. Então tá aqui, ó, repetições, J repetições, né? Então o número de repetições, nós estamos vendo um quadro aqui onde o número de repetições é igual para o tratamento 1, 2, até um iésimo tratamento, né? Então essa leitura matemática, né, que a gente tem que ter, né? J repetições, então são quantas repetições forem, infinitas, né? Ou um J bem grande. E tratamentos, também um iésimo tratamento. Quantos forem, vai depender da condição que a empresa, ou que a propriedade rural, ou que a pesquisa te dê condições de quantas repetições você ter, melhor ainda. Lembrando que sempre cai na questão do custo, tempo, pessoal envolvido. Então tá aqui um quadro, olha, aqui eu tenho um exemplo de como é que se comportam os tratamentos, né? Então você vai chegar a essa distribuição. Lembrando que a unidade experimental Y11, e aí vamos entender aqui, quando eu olho essa unidade experimental Y11, então é Y, né?
nessa linha e coluna. Linha 1, coluna 1. Y21. Né? Vamos fazer a leitura de matriz. Linha 1, coluna 2. I1. Né? Linha 1, coluna I. Né? Lembrando que algumas leituras de matriz a gente faz o contrário, né? Primeiro é linha, coluna. Aqui ele está colocando diferente, né? Linha 1 à direita, coluna à esquerda, né? Então essa leitura que você tem que ter aqui, essa leitura matricial. Então olha, esse último termo aqui na matriz aqui, Y e J, né? Linha J, coluna I, ou coluna I, linha J, né? Para identificar a unidade experimental. E lembrando que essa unidade experimental Y, né, IJ, ela não está aqui por determinação do experimentador, mas ela foi selecionada ao acaso e caiu nessa posição. Linha J, coluna I. E aí você vai fazendo. Ao final você tem aqui, ó, T1, né? O tratamento 1 é a soma de todas as unidades experimentais. Na primeira coluna te dá o efeito do tratamento 1. A soma de todas as unidades experimentais na segunda coluna te dá o efeito do tratamento 2. Por isso que ele chamou de T, né? Tratamento. E TI a soma de todas as unidades experimentais na iésima coluna, então dá o efeito do iésimo tratamento, né? Então, quantas colunas forem, são tantos tratamentos que estão sendo utilizados. Obviamente que ninguém vai aloprar, né? Chegar lá, olha, quero testar uma quantidade grande de tipo de adubação. Tem que pensar no custo, né? Também o produtor rural vai dizer, Eras, quer tirar meu couro. Então, sempre aquele bom senso do pesquisador. Então, olha, deste quadro pode retirar algumas informações de interesse. Ó. Número de unidades experimentais, fica fácil que é o produto, né, do número de colunas pelo número de linhas. Colunas e linhas, né? I vezes J. Então vai dar aí o número de unidades experimentais, que é também o teu tamanho populacional ou amostral, é I vezes N. Então tem aí o total geral também, que é a soma, né? Se você tem o efeito dos tratamentos, que é a soma de cada coluna, mas você também tem, né, o total geral, que é a soma de todas as unidades experimentais na matriz. Isso te dá o G, que é o somatório de Y e J, né? Variando coluna, variando linha, né? Então, e pode também, se tu quiseres ganhar tempo, faz a soma dos tratamentos, né? Ele também é igual à soma dos tratamentos. Por isso que você pode substituir somatório de Y e J, ou seja, olhar para a soma de cada uma dentro da matriz é o mesmo que olhar para a soma de todos os tratamentos aqui no final da linha, né? Que é a soma de todas as colunas. E aí ele dá essa simbologia Y ponto ponto, que é a variação em linha e coluna, né? Variação em linha e coluna. O total para o tratamento I, o TI, né? É a somatória de todas as unidades experimentais quando você varia a linha, né? J variando de 1 a J. Então você vem na variação vertical, de cima para baixo. Então você tem o tratamento I, né? Somatório de todos os Ys ou de todas as unidades experimentais, onde a tua variação é J, né? São as linhas. Então te dá o tratamento I. Então fica simbolizado YI ponto. Por quê? Porque é o J que está variando. Esse pontinho significa variação.
Então variam as linhas. Então cada linha te dá uma observação nova daquela coluna. Então é isso que a simbologia indica. A média para o tratamento I, que é a soma desse efeito, né, do tratamento, dividido pelo total de linhas, que aqui no caso a gente chamou de J. E a média geral do experimento, só M chapéu, seria o geral que nós vimos, né, a somatória de todas as unidades experimentais, dividido pelo produto matricial dos índices, né, linha vezes coluna. Vai dar o número de linhas vezes número de colunas, dá o total de N, que é a amostra ou a população. Então aqui são algumas observações importantes que nós temos aí, tá? Desse modelo para DIC. Então é essa a primeira análise que nós temos, tá bom? Se alguém tiver dúvida, nos pare aí para a gente explicar novamente, para que a gente não avance com dúvidas. Então tá, então aqui, lembrando que a gente está trabalhando no primeiro delineamento experimental, que é a DIC. E aí nós vamos chegar no modelo experimental, no modelo estatístico, né, do experimento por DIC. Então, esse modelo aqui, ele está dizendo, olha, a minha variável resposta, pela qual eu avalio o efeito do tratamento ou dos tratamentos, é um modelo que tem uma média geral, mais o efeito do tratamento, mais um erro experimental. Lembrando que nós falamos lá no início, né? Todo delineamento experimental, todo experimento que é realizado, ele sempre tem um erro associado ao modelo de estimação ou para verificar o efeito na variável resposta. A ideia, quando nós partimos para um DBC ou controlamos as variações sistemáticas, aí o que acontece é a gente está reduzindo esse erro, mas nunca zerando. Então, de maneira geral, nós temos aqui esse modelo estatístico. Então, essa variável resposta, YJ, é igual a uma média geral, mais o efeito do tratamento, caso exista, mais o erro aleatório, né, ou experimental do modelo, que inclui todos aqueles fatores que não podem ser explicados pelo modelo. Então, vamos à frente. Então, y e j é o valor observado, né, para a variável resposta, obtido para o iésimo tratamento, em sua jésima repetição. Então, note que a gente tem que fazer essa leitura e sempre associando com a nossa matriz no delineamento. M é a média de todos os valores possíveis da variável resposta, né? É a média geral. TI é o efeito do tratamento I no valor observado YJ. Agora, esse tratamento, se esse tratamento, na verdade, ele é significativo, então a média de um tratamento específico menos a média geral, ela é significativa. Então é isso aqui. Se há realmente um efeito do tratamento, de um determinado tratamento, então essa média do tratamento, ela é, né, essa diferença aqui ela é significativa. Ela é diferente de zero. Se ela é significativa, ela é diferente de zero. Então, se essa diferença é significativa, então temos um efeito de tratamento. Então, por isso que esse tratamento é a média do tratamento menos a média geral. E esse EIJ, né, como nós falamos, ele é o erro experimental associado ao valor observado Y e J. Então, são todas aquelas condições lá que nós não temos controle no modelo e vão ficar carregadas lá no erro experimental. Então, o erro experimental ocorre em todos os experimentos porque não é possível controlar o efeito de fontes de variações, né? Aquilo que nós falamos anteriormente, né? Você não consegue controlar, né,
controlar no todo, como se dissesse assim, eu vou zerar o erro. Não tem como. Você consegue controlar, mas no sentido de minimizar o erro experimental. Então, que ocorrem de forma aleatória e desconhecida. Então, isso ocorre de uma forma que não está mesmo no nosso controle. Este erro é o responsável pela variação observada entre as observações obtidas nas repetições para cada tratamento. Então, é isso que nos dá, né? Essa ideia do erro, né? É responsável pela variação observada entre as observações obtidas nas repetições para cada tratamento, né? Então, você tem lá uma estimativa, aí você tem um observado. Então, essa diferença entre a estimativa e o observado é o erro. É isso que o modelo vai dar. Uma estimativa e o observado. Então, sempre você tem essa diferença entre a estimativa e o observado, é o erro amostral. Pronto, então é essa a ideia que nós temos do modelo. E aí como nós falamos, né? Agora a gente vai chegar aqui no ponto sobre análise de variância e só recordando que nós vimos na disciplina de estatística básica, né, há poucos dias, né, ou pouco de um mês, nós vimos aí a análise de variância. Então, a análise de variância também é um quadro muito importante para nós trabalharmos, né, e vai nos acompanhar aí todo esse curso. E você pode estar revendo as aulas lá, tá bom? Você pode estar indo lá eu criei um canal no YouTube onde você pode acessar os vídeos, né? Ou até pelo Siga. Eu não sei se ainda fica disponível para vocês durante a trajetória acadêmica. Mas vocês podem recorrer lá àqueles vídeos e verificar como é que se calcula uma análise de variância, tá? Só para a gente ter ideia lá. E aqui ela vai alterar um pouco, mas é sempre a ideia. Bom, para resumir aqui, qual é a ideia dessa análise de variância? Embora a gente use o termo análise de variância, mas a nossa ideia é que a gente está querendo testar se há diferença significativa entre médias, né? E quando a gente fala diferença significativa entre médias de tratamentos. Então é isso que a gente tem que levar a ideia para um quadro de análise de variância, né? Por isso que não é legal você se preocupar muito com o cálculo. Mas o que a gente está conversando em termos de teoria por trás? Então, assim, análise de variância, no meu objetivo é testar se há diferença significativa entre médias. E se há diferença significativa entre médias, isso é legal, porque isso vai comprovar que realmente há efeito de tratamento. Não sei de qual par de tratamento, mas há um efeito de algum par de tratamento. Agora, se eu não rejeitar essa hipótese de igualdade, a hipótese H0, então, poxa, né, todo o meu experimento que eu fiz pensando que haveria algum efeito significativo, seja da compostagem, seja da adubação orgânica, ou seja da adubação por fertilizante, cairia por terra. Então, qual seria a minha conclusão ao final do experimento? É que tanto faz eu usar uma adubação orgânica, ou fertilizante, ou compostagem, isso é indiferente. Nenhuma, na verdade, contribui significativamente para a média de altura após 4 meses das mudas de açaí. Então, veja bem, então a gente quer testar média, diferença significativa na média, das médias dos tratamentos, mas a gente analisa em termos da variabilidade. É isso que a gente tem que ter ideia da análise de variância. Queremos testar a diferença significativa entre médias, mas essa diferença significativa de médias
é analisada em relação à variabilidade ou em relação à variância. Se você quisesse falar quase tudo sobre análise de variância, ela se resumiria a essa explicação. Então vamos lá. No entanto, para que esta técnica seja empregada, é necessário que sejam satisfeitas as seguintes pressuposições. Os efeitos do modelo estatístico devem ser aditivos. Então, ou seja, os efeitos desse modelo estatístico eles são cumulativos, né? Por que são aditivos? Porque, na verdade, você tem que ter sempre aquela ideia de uma variabilidade total. Quando você pensa na análise de variância, sempre leve isso em mente. Nós temos uma variação total, que é a soma de quadrados total. Mas se eu tenho a soma de quadrados totais, eu tenho também que considerar que eu tenho a soma, né? A soma devido à soma de quadrado dos tratamentos, ou seja, uma variabilidade devido aos tratamentos e uma variabilidade residual. Então, se essa variabilidade residual for muito alta, então significa que a variabilidade devido aos tratamentos é baixa. E se a variabilidade devido aos tratamentos é baixa, então caiu por terra o efeito de tratamento, né? Então, veja só essa ideia do efeito aditivo do modelo, né? Então, eu estou acrescentando nessa soma de essa variabilidade total, ela é composta de uma variabilidade dos tratamentos mais uma variabilidade residual. Então, o que é residual é o que não é explicado pelo modelo. Então, se eu tiver uma variabilidade que não é explicada pelo modelo, então ela está sendo explicada lá no erro. E isso não interessa. O que interessa é ter um modelo que tenha variabilidade devido aos tratamentos, no caso da DIC. Bom, o segundo ponto é que os erros experimentais devem ser normalmente distribuídos, independentes, com média zero e com variância comum. Então, isso aí, os erros experimentais devem seguir, né, essa diferença entre o valor estimado e o observado. Quando você pegar todas essas diferenças, a distribuição desses erros, que é a diferença entre o estimado e o observado, deve ter uma distribuição normal, com média zero e variância comum. Ok? Então, isso aí é só uma suposição do modelo que deve ser atendida. Então, partindo do modelo estatístico, pode-se decompor a variação entre os valores observados nas diferentes causas de variabilidade, como demonstrado a seguir. Não vão se preocupar muito com essa demonstração aqui. Isso daqui é mais uma demonstração, mais para quem é da área da estatística, tá? Mas levem isso, né? Isso aqui é só uma demonstração a partir do modelo estatístico para a DIC, no caso da experimentação. E aí ele vai demonstrar que existem, na verdade, três partes, né, daquela aditividade dos efeitos, né? Então, vamos lá, nós temos uma variabilidade total. Toda essa demonstração aqui, você não se preocupe. Tudo isso que está sendo demonstrado aqui, ao final de tudo, é para chegar nessa situação. Para se analisar um quadro de análise de variância, é isso que você tem que ter em mente. Que eu tenho uma soma total de variância ou de variabilidade, que nós vamos chamar de soma dos quadrados totais, que é igual à soma dos quadrados dos tratamentos, ou seja, os efeitos dos tratamentos, e uma soma de quadrado devido aos resíduos, que é o erro. Então, eu tenho que olhar para isso aqui. Então, se essa soma de quadrados totais, ou seja, a variabilidade total, que é composta por esses dois termos, se na sua maioria estiver atribuída a uma variabilidade devido aos tratamentos, opa, isso é legal, porque houve de fato um efeito dos tratamentos. Mas se na composição dessa variabilidade total, a variabilidade, né, a parcela que traz maior explicação dessa variabilidade, estiver nos resíduos,
então significa que a maior variabilidade está relacionada ao erro experimental. E aí é um problema. Então isso anula o efeito dos tratamentos. E aí seria, na verdade, frustrante para o pesquisador que quer atestar, né, o efeito do tratamento. Deu para entender mais ou menos, pessoal? Alguma dúvida? Então não se preocupe com a demonstração, isso nem vai ser pedido para vocês aí em prova nenhuma. O que é importante é vocês olharem para um quadro de análise de variância e verificar isso aqui. Variância total é composta da soma da variância nos tratamentos e a variância nos resíduos, ou seja, no erro. Se a maior parte da variabilidade tiver nos tratamentos, legal, então há efeito de tratamento. Mas se a maior parte da variância está nos resíduos, então isso frustra o pesquisador. Ele comprova que não houve efeito de tratamento. Portanto, as médias são estatisticamente iguais. Então, por meio das fórmulas obtidas anteriormente, pode-se obter os valores para as respectivas somas de quadrados. Então, aí ele vai fazer uma demonstração, como é que se calcula essa soma de quadrado total. Não se atenham a isso aqui. Fica mais para registro para vocês na apostila. Depois que ele demonstra como é que se calcula essa soma de variação total, ou SQ total, ou a soma de quadrados totais, ele vai mostrar como é que faz o cálculo para a soma dos quadrados dos tratamentos. Então ele vai fazer a demonstração só para essas duas partes, para a variação total e para a variação a soma dos quadrados dos tratamentos. Então, se ele achou a fórmula para calcular a variação total, que é o SQ total e o SQ tratamentos, então, por diferença, ele acha a soma de quadrados dos resíduos. Tá? Então, ele vai demonstrar também como é que se calcula a soma de quadrados dos tratamentos. Ao final, ele chega a essa fórmula aqui. Então, se ele já tem o SQ total e o SQ trat, obviamente que o SQ residual sai por diferença, como ele mostra bem aqui, ó. Ok? Então é só isso que vocês têm que entender, né? Essa questão mais teórica, mas isso que o pesquisador tem que saber. O cálculo de demonstração fica mais ali para os estatísticos e quem quiser se aprofundar mais, né, teoricamente. No final de tudo, nós vamos chegar a esse quadro de análise de variância. É aqui que você vai verificar se há efeito dos tratamentos ou se não há efeito dos tratamentos. Então, você tem aqui, olha, esse quadro. Eu lembro que lá na disciplina, no semestre passado, houve só uma inversão. Essa soma de quadrados vinha para cá, né, para a esquerda, e o grau de liberdade estava depois. Mas isso aí não afeta em nada. Então vamos lá. Fontes de variação é análise de variância. Está aqui esse quadro que você vai construir quando estiver fazendo um experimento utilizando-se do delineamento inteiramente casualizado. Então, o grau de liberdade dos tratamentos é o número de colunas menos 1. Os graus de liberdade do resíduo é colunas vezes linhas menos 1. E o total de graus de liberdade é o produto de linhas e colunas menos 1. E aqui na fonte de variação nós temos a soma de quadrados, então é SQ trat. Então esse que nós calculamos anteriormente, demonstrando a fórmula, vem para cá. E o SQ residual vai ficar bem aqui nessa posição, porque é a soma de quadrados dos resíduos. E ao final você tem uma soma de quadrados total. Né? Então, lembrando, você tem a soma de quadrados total, a soma de quadrados dos tratamentos. Por diferença, você acha a soma de quadrados dos resíduos, como essa fórmula aqui em cima. E aí você vem para os quadrados médios, né? Pega essa soma de quadrados dos tratamentos, divide pelos graus de liberdade. É sempre olhar o posterior dividido pelo anterior. Aí vem a soma de quadrados dos resíduos, constrói-se o quadrado médio dos resíduos, né?
e é dividido pelo grau de liberdade, né? Pelos graus de liberdade dos resíduos. E aí você vai calcular a estatística F. A estatística F, ela é calculada pela divisão, né, do quadrado médio dos resíduos, dos tratamentos, ou quadrado médio dos tratamentos, dividido pelo quadrado médio dos resíduos. O quadrado médio dos tratamentos é essa parte aqui, ó. E o quadrado médio dos resíduos é essa parte bem aqui, o SQ resíduos, dividido por I vezes J menos 1. Então, esse é o F calculado. Lembra que nós fizemos a questão no semestre passado, o F calculado, e depois nós vamos verificar o F tabelado. Para I menos 1 graus de liberdade no numerador e IJ menos 1 graus de liberdade no denominador, onde esse alfa é o nível de significância pré-estabelecido também pelo experimentador ou pelo pesquisador. Ok? Tá dando para entender, pessoal? Alguém tem dúvida? É importante seguir assim uma sequência lógica. Dúvidas vão ficando, né? Às vezes a gente nem consegue, na verdade, até construir a pergunta, né? Ou a dúvida que a gente quer esclarecimento. Mas no decorrer dos exercícios, a gente vai... Legal, Lucas. A gente vai conseguir explicando para vocês. Lembrando, tá? Dúvidas em relação à análise de variância, recorram ao meu canal lá, onde vocês vão ver como foi que a gente trabalhou a disciplina no cálculo, na análise do quadro de análise de variância. E aí, aqui pronto. No final de tudo isso, a gente está testando isso aqui, olha. A hipótese, ó. Então, a hipótese H0. A média do tratamento 1 é igual à média do tratamento 2, até a média do 1º tratamento. É igual, são iguais, né? Igual a uma média. Isso tudo vai ser igual a uma média. 10 minutos aí. Então, o que equivale a dizer... Então, olha aqui, a gente vai frisar em cima de H0. O que equivale a dizer que todos os possíveis contrastes, ou seja, né? Contrastes, ou seja, o cruzamento ou o confronto entre as médias dos tratamentos, né, são estatisticamente nulos, né? Então, ou seja, não haveria diferença significativa entre tratamentos ao nível de significância, né, ou de probabilidade que foi executado o teste, ou seja, que foi pré-estabelecido pelo pesquisador. Então, se você tem uma hipótese inicial de que há igualdade estatística entre as médias dos tratamentos, então significa que você tem uma hipótese alternativa. Lá nós chamamos de H1 no nosso curso de estatística básica. Aqui ele está chamando de HA, mas é o mesmo H1. Então não H0, né? Então não H0, ou seja, você rejeita H0, então você está aí dizendo que você adota H1. Então, o que equivale a dizer que existe pelo menos um contraste, ou seja, pelo menos um par entre as médias dos tratamentos estatisticamente diferentes de zero. Então, pronto, se existe pelo menos um par, com certeza aí tem um tratamento que é mais eficaz, que é capturado lá pela variável resposta, né? E no nosso exemplo aqui, voltamos à altura das mudas depois de 4 meses de tratamento, né? Considerando mudas de açaí. Então, se você rejeitar H0, ótimo. Então, o pesquisador fica alegre, porque, olha, com certeza há diferença significativa em pelo menos um par de contrastes, né? Ou de tratamentos, né? Compostagem difere significativamente do tratamento pela adubação orgânica, ou a compostagem difere significativamente do tratamento com fertilizantes, ou, né, a adubação orgânica difere significativamente do tratamento com fertilizantes.
Então, pelo menos uma, né? Então, aqui a gente tem 3 combinações possíveis de pares. Então, se você achar pelo menos um par, então significa que você rejeitou H0. E é esse o objetivo sempre do pesquisador, tá? Toda vez que você vai partir para uma pesquisa se utilizando de métodos estatísticos para testar hipótese, sempre o objetivo, na maioria das vezes, veja bem, na maioria das vezes, o pesquisador está interessado em rejeitar H0. Né? Então, esse é o resultado que mais interessa ao pesquisador, rejeitar H0. Porque se ele rejeitar H0, está comprovado que há efeito significativo, né, de pelo menos um tratamento. Portanto, diferença significativa entre pelo menos um par de tratamentos. E aí vem aquela regra decisória, né, que nós já explicamos lá na disciplina, na estatística básica. Se o valor do F calculado for maior ou igual ao valor do F tabelado, nossa decisão é rejeitar H0 e conclui-se que os tratamentos têm efeito diferenciado ao nível de significância em que foi realizado o teste. Por outro lado, se o valor de F calculado for menor que o F tabelado, então não rejeita-se H0 e conclui-se que os tratamentos têm efeitos iguais ao nível de significância em que foi realizado o teste. 1%, 2,5% ou 5%, né? Como nós vimos na disciplina passada. Então, é essa a conclusão final que nós vamos chegar num DIC, de que vai ser sempre bom para o pesquisador ele saber que ao final ele rejeita H0, porque se ele rejeita, então existe algum tratamento que está surtindo efeito na variável resposta. Então, por hoje é só, pessoal. Na próxima aula, semana que vem, a gente já vai entrar com um exercício de delineamento inteiramente casualizado. A gente vai ver como é que faz a distribuição das parcelas ou das unidades experimentais. Depois a gente vai construir esse quadro aqui. Construir o quadro é fazer análise agora, se esse teu F calculado ele é menor ou maior que o rejeitado. E para chegar à conclusão, se você rejeita H0, né, que é o que todo pesquisador espera alcançar ao final de experimento. Deu para entender, pessoal? Deu sim, professor. Ok. Vai ficar melhor quando a gente vê na prática, na próxima aula. Já tem um exercício aqui separado e a gente vai verificar como é mesmo que a gente visualiza a DIC no exercício. Depois a gente pode fazer essas aplicações práticas a campo. A gente tem que pelo menos ter aí uns... Se a gente conseguisse falar com algum produtor rural que nos cedesse o espaço, se a gente tivesse acesso a algumas mudas, né? A gente poderia fazer até um experimento, serviria até de grande valor para ele lá, para ele trabalhar na sua propriedade rural. Mas de qualquer forma, na próxima aula a gente já vai entrar com exercício na DIC e já entra no DBC já na próxima semana, tá bom? Por hoje é só, pessoal. A Beatriz manda o print para mim, né, Beatriz? Continuamos nessa parceria aí nesse próximo semestre. Olha sim. Ok, Beatriz. Então tá, pessoal. Por hoje é só, tá bom? Obrigado e até a semana que vem. Ele perdeu a conexão e não conseguiu voltar para a aula. Quem só para foi? avisar. O Braz. Ah, tá, o Braz. Tá bom, tá ok. Ok. Então tá, pessoal. Obrigado aí pela atenção e um bom descanso, tá bom? Semana que vem nós retornamos. Tchau, tchau. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos e todas. Opa, boa tarde, Moisés. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Davi. Vou fechar aqui, tá bom?